Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Robert Louis Stevenson, que foi um influente novelista, poeta e escritor de livros de viagem britânico, nascido em Edimburgo, na Escócia, em 1850 e falecido em Vailima, nas Ilhas Samoa, em 1894. Escreveu clássicos como A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro. A vida de Stevenson é uma vida emocionante, tanto ou mais do que as aventuras dos seus livros, pelo que merece mesmo muito, muito ser conhecida. Robert Louis Stevenson nasceu no dia 13 de novembro de 1850 em Edimburgo, capital da Escócia. Foi batizado com o nome completo de Robert Louis Balfour Stevenson. Por volta dos 18 anos, mudou a grafia de Louis para Louis e em 1873 deixou de usar o Balfour. Foi o único filho de Thomas Stevenson, um engenheiro civil que trabalhava em faróis, e da sua esposa Margaret Isabella Balfour, originária de uma família de advogados e ministros de uma igreja luterana. Robert foi pressionado desde novo pelo pai a seguir a sua carreira de engenheiro, mas a saúde debilitada e a fraca inclinação para a área fizeram com que decidisse seguir por um caminho alternativo. O Stevenson herdou a tendência para a tosse e febre da família da mãe, onde todos sofriam dos pulmões. O Stevenson tinha uma aparência estranha e excêntrica e teve dificuldade em se adaptar quando foi enviado para uma escola próximo de casa aos 6 anos. Por causa da sua saúde precária, ficou apenas algumas semanas na escola e não voltou lá até outubro de 1859, com 8 anos de idade. Durante as suas muitas e longas ausências, ele foi ensinado por professores particulares. Foi um leitor tardio, aprendendo a ler só lá para os 7 ou 8 anos, quando voltou à escola. Mas, mesmo antes disso, ditava histórias já à sua mãe e à enfermeira que o tratava e escreveu compulsivamente histórias ao longo da sua infância. Em outubro de 1861, aos 10 anos, foi para a Academia de Edimburgo, que era uma escola independente para meninos, onde permaneceu esporadicamente durante cerca de 15 meses. Ele passou um período no internato inglês na zona do Middlesex, em outubro de 1864, com 13 anos, depois então de uma melhoria na sua saúde. E ali permaneceu até ir para a universidade. Em novembro de 1867, o Stevenson entrou na Universidade de Edimburgo para estudar engenharia, mas desde o início não mostrou entusiasmo para os estudos. Em abril de 1871, informou o pai da sua decisão de seguir uma via nas letras. Embora tenha ficado naturalmente desapontado, o pai aceitou a escolha do filho. Mas para lhe dar alguma segurança, insistiu e ficou acordado que o Stevenson estudasse Direito, tendo então tirado o curso na Faculdade de Direito de Edimburgo. Desde muito novo, o Stevenson sofria com problemas respiratórios, como já disse, condição que, ao longo da vida, faria com que se deslocasse em busca de lugares mais quentes para viver. Esse facto, aliado à sua dificuldade em aceitar o ambiente coercivo e puritano da casa dos pais, fez com que ele se afastasse da família. Deixou a prática religiosa, o que muito desagradou à família, que era extremamente praticante. No entanto, ele não se tornou ateu, continuando a acreditar na doutrina de Jesus Cristo, como ele explicou numa carta que endereçou ao seu pai. Começou por viver em Londres, no ano de 1873, onde foi bastante ativo na vida literária. Conheceu muitos dos escritores da época, incluindo Andrew Lang, o Edmund Gosse, e
e Leslie Stephen, que foi o editor de Cornell Magazine, que se interessou pelo seu trabalho. Então, o Stephen levou o Stevenson a visitar um paciente no hospital de Edimburgo que se chamava William Henley, que era um poeta enérgico e bem falante, mas que tinha uma perna de pau. Esse Henley é geralmente considerado a inspiração para aquele personagem do Long John Silver da Ilha do Tesouro, o tal pirata da perna de pau. O Stevenson esteve frequentemente em França. Em novembro de 1873 foi enviado para Menton, na Riviera Francesa, para se recuperar da saúde. Regressou à Escócia melhor de saúde em abril de 1874 e continuou os seus estudos de Direito. Mas voltou à França várias vezes depois disso, nomeadamente a Paris, onde visitou galerias e teatros e frequentou os salões literários. Depois concluiu o curso e qualificou-se para a barra do Tribunal Escocês em julho de 1875, com 24 anos. E então o seu pai mandou colocar uma placa de latão lá na residência, na Heriot Row, em Edimburgo, com a frase R.L. Stevenson, Advocate. Portanto, que é português, não é? R.L. Stevenson, advogado. Mas ele nunca exerceu a profissão, pois já tinha decidido, não é, que seria escritor. No entanto, os estudos de Direito de Stevenson influenciaram os seus livros. Uma das suas muitas viagens foi feita numa canoa na Bélgica e em França com o Sir Walter Simpson, que foi um companheiro frequente nas suas viagens. Esta viagem foi a base do seu primeiro livro de viagens, An Inland Voyage, que seria em português Uma Viagem nas Terras do Interior, que saiu no ano de 1878. Nessa viagem, o Stevenson conheceu em Grèce-sur-Rouen, em setembro de 1876, Fanny van der Grift Osborne, que era natural de Indianápolis, nos Estados Unidos. Ela era casada desde os seus 17 anos, mas o marido era-lhe infiel e o que levou a várias separações do casal. Numa delas, no ano de 1875, ela foi para a França com os filhos. O Stevenson voltou para a Grã-Bretanha pouco depois deste primeiro encontro, mas não esqueceu a Fanny. E encontraram-se no início de 1877, tornaram-se amantes, tendo o Stevenson passado grande parte do ano seguinte com ela e com os seus filhos em França. Em agosto de 1878, a Fanny viajou para São Francisco e o Stevenson permaneceu na Europa. Fez então uma viagem a pé, que foi a base para o seu livro de viagens Travels with a Duncan in the Savannah, que traduzida à letra seria Viagens com um burro nas Savannah, mas que está traduzida em Portugal com o título Os Prazeres dos Lugares Inóspitos, e que saiu no ano de 1879. Então, em agosto de 1879, tinha ele 28 anos, o Stevenson partiu ao encontro da Fanny, contra o conselho dos seus amigos e sem avisar os pais. Viajou em segunda classe no navio a vapor Devónia, em parte para economizar dinheiro, mas também para aprender como os outros viajavam e aumentar a aventura da jornada. Depois viajou por terra, de comboio, de Nova Iorque com destino à Califórnia. Mais tarde, ele escreveu sobre essa experiência no livro The Amateur Emigrant, que em português seria O Imigrante Amador. Foi escrito entre 1879 e 1860 e depois publicado só em 1895. Esta viagem foi uma boa experiência para a sua escrita, mas muito má para a sua saúde. Estava às portas da morte quando chegou a Monterey, já na Califórnia, onde alguns fazendeiros locais cuidaram dele. E em dezembro de 1879, tinha ele então 29 anos, já tinha recuperado da sua saúde o suficiente para continuar a viagem até São Francisco, onde ele então passou a lutar
como ele escreveu depois, sozinho, com 45 cêntimos por dia, e às vezes menos, com quantidades de trabalho duro e muitos pensamentos pesados. Enfim, num esforço para se sustentar, né, através da sua escrita. Mas, no final do inverno, a sua saúde piorou novamente e ele esteve outra vez às portas da morte. A Fanny, que entretanto se tinha divorciado, cuidou dele. Foi o que lhe valeu. Quando o pai soube então do estado em que o seu filho se encontrava, enviou-lhe dinheiro para o ajudar durante este período difícil da sua vida. A Fanny e o Robert casaram-se depois então em maio de 1880. Tinha ela 40 anos e ele 29. O Stephenson afirmou que ele era uma complicação de tosse e de ossos muito mais adequada para o emblema da morte do que para o noivo. Então ele viajou com a sua nova esposa e com o filho desta, Lloyd, para Napa Valley, a norte de São Francisco, e passaram uma lua de mel de verão numa exploração mineira abandonada no Monte Santa Helena. Sobre essa experiência ele escreveu The Silverado's Quarters, que podemos traduzir por Os Ocupantes de Silverado, onde ele afirma que a indústria vinícola da Califórnia é algo com futuro e deve ser pensado. E realmente foi verdade. Vem-se a tornar uma indústria próspera. O Stephenson conheceu lá o Charles Warren Stoddard, que era co-editor do Overland Monthly, o jornal, que o incentivou a viajar para o Pacífico Sul, uma ideia a que ele voltaria depois alguns anos mais tarde. Em agosto de 1880, navegou com a Fanny e o Lloyd de Nova Iorque para a Escócia e encontrou os seus pais e o seu amigo Sidney Colvin no cais de Liverpool, felizes por vê-lo voltar a casa. Com o seu charme e a sua inteligência, a esposa, a Fanny, conseguiu consertar gradualmente as divergências entre o pai e o filho e integrarem-se, portanto, na família. Por causa do tempo frio e chuvoso escocês, os Stevensons viajaram de um lado para o outro, entre a Escócia e o continente europeu, por motivos de saúde, tendo Stevenson chegado a estar internado na cidade de Davos, na Suíça, em 1882, para então tratar dos seus problemas pulmonares. A família acabou por se estabelecer em 1884 na cidade costeira inglesa de Bournemouth, no Hampshire. A partir de abril de 1885, o Stevenson, com 34 anos de idade, teve a companhia do romancista Henry James, que se mudou lá para Bournemouth para ajudar a sustentar uma sua irmã inválida, que se chamava Alice, ou Alice. Tinham-se conhecido anteriormente em Londres, o Stevenson e o James, e tinham trocado opiniões em artigos de revistas sobre a arte da ficção e, posteriormente, também numa correspondência em que ambos expressavam admiração pelo trabalho um do outro. O James aceitou o convite para fazer viagens diárias à casa do Stevenson, para então conversarem à mesa de jantar. A maior parte do tempo, nessa altura, acamado, o Stevenson descreveu-se como vivendo como um gorgulho num biscoito. No entanto, apesar dos problemas de saúde, durante os 3 anos em que viveu lá em Westbourne, o Stevenson escreveu a maior parte da sua obra mais conhecida. Os romances Treasure Island, A Ilha do Tesouro, que saiu em 1883, que é um dos seus maiores clássicos da literatura infantil-juvenil, o Kidnapped, que em português se chamaria, talvez, o Sequestrado, e que saiu em 1886, e o Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que é O Médico e o Monstro, que saiu em 1886, e os livros de poesia A Child's Garden of Verses,
que se poderia traduzir por Um Jardim Infantil de Versos, de 1885, que é um conjunto de poemas para crianças inspirados na sua própria infância doentia. E o Underwoods, que se podia traduzir talvez por Sob o Matagal ou Debaixo das Árvores, mas que também não creio que esteja traduzido em português. E que saiu em 1887. A obra que definitivamente fixou a notoriedade artística do autor foi O Médico e o Monstro, e que foi um dos maiores sucessos literários do Stevenson. E que depois, se tiver tempo, ainda falarei um bocadinho. Após a morte do seu pai, no ano de 1887, deixando o filho, com 36 anos na altura, livre para seguir os conselhos do seu médico, para que tentasse uma mudança completa de clima, o Stevenson foi então com a sua família para o Colorado, nos Estados Unidos. Mas, depois de desembarcar em Nova York, eles decidiram passar o inverno numa casa de saúde, que agora é conhecida como a Stevenson Cottage, na localidade de Saranac Lake, de Nova York. Durante esse inverno intensamente frio, o Stevenson escreveu alguns dos seus melhores ensaios, incluindo Pulvis et Umbra, que é o nome em latim, que significa pó e sombra. Também começou a escrever The Master of Ballantrae, que em português seria o Mestre de Ballantrae, e começou a planear um cruzeiro para o sul do Oceano Pacífico, para o verão seguinte. Efetivamente, em junho de 1888, o Stevenson fretou o iate Casco e partiu de São Francisco com a sua família. A maresia e a emoção da aventura melhoraram a sua saúde e vagou pelo Oceano Pacífico e Central e Oriental durante quase 3 anos, parando para estadias prolongadas nas Ilhas Havaianas. Passou algum tempo nas Ilhas Gilbert, Tahiti, Nova Zelândia e Ilhas Samoa. Preservou a experiência destes anos nas suas várias cartas publicadas em revistas em 1891 e depois em forma de livro com o título In the South Seas, que em português está traduzido por Nos Mares do Sul, uma tradução literal, e que saiu em 1896. Durante esse período, completou também o The Master of Ballantrae, que já referi atrás, e que saiu então no ano de 1889. Compôs 2 baladas baseadas nas lendas dos ilhéus e escreveu The Bottle Imp, que podemos traduzir por O Gênio da Garrafa, que saiu no ano de 1891, que apresenta uma comunidade do Pacífico como cenário para então uma fábula moral. Entretanto, em 1889, o Stevenson fez uma segunda viagem, esta só então com o seu enteado Lloyd, às Ilhas Gilbert. Em dezembro de 1889, o Stevenson, com 39 anos, e a sua família chegaram ao porto de Apia, nas Ilhas Samoa, e foi lá que ele e a Fanny decidiram ficar a residir. Em janeiro de 1890 compraram uma propriedade em Vailima, que era alguns quilómetros para o interior de Apia, portanto que era a capital, onde construíram a primeira casa de 2 andares que houve lá nas ilhas. Foi em Samoa que a palavra casa começou a ter um significado real para estes andarilhos ciganos. Isto escreveu uma irmã da Fanny, que se chamava Nelly van der Grift Sanchez. Em maio de 1891, veio-se-lhes juntar a mãe do Stevenson, a Margaret. A Fanny começou a administrar e a trabalhar na propriedade, enquanto o Stevenson, com 40 anos na altura, adotou um nome nativo, que era Tusitala, que significa lá no samoano contador de contos, e começou a colecionar histórias locais. A primeira obra literária escrita em samoano foi a tradução do livro do Stevenson, The Bottle Imp, aquela do gênio, da garrafa.
Em abril de 1890, Stephenson partiu de Sydney, na Austrália, para a sua terceira e última viagem pelas Ilhas dos Mares do Sul. Pretendia produzir outro livro, de escrita de viagens, para continuar então aquele nos Mares do Sul, mas não chegou a escrevê-lo. E foi então a sua esposa que depois publicou, mais tarde, o seu diário de viagem. Um passageiro dessa viagem era o Jack Buckland, cujas histórias de vida como comerciante nas ilhas se tornaram a inspiração para o personagem Tommy Haddon no livro The Wrecker, que em português se chamaria, talvez, O Destruidor, que saiu no ano de 1892, que o Stevenson escreveu em coautoria com o seu enteado, o Lloyd Osbourne. Mergulhar na cultura das ilhas provocou em Stephenson um despertar político, porque o colocou no meio dos interesses das grandes potências rivais, a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos, cujos navios de guerra tinham portos turísticos comuns lá nos portos da Samoa, onde os marinheiros vinham passar férias. Ele entendia que, tal como tinha acontecido nas Highlands escocesas, a sociedade indígena não estava preparada para a chegada dos estrangeiros, que incentivavam as rivalidades e as divisões existentes entre os clãs. À medida que as pressões externas sobre a sociedade samoana cresciam, as tensões acabaram mesmo por provocar várias guerras entre os clãs. Então Stephenson tornou-se um repórter e agitador, enviando cartas para o The Times que, num toque irónico, que certamente devia algo à sua formação jurídica em Edimburgo, mostravam a má conduta europeia e americana lá nas ilhas. A sua preocupação com os polinésios também se encontra nas Cartas do Mar do Sul, que foram publicadas em revistas no ano de 1891 e depois, em 1896, sob a forma de livro, com o título In the South Seas, tanto tal nos Mares do Sul, de que eu já falei. E também em A Footnote of History, 8 Years of Trouble in Samoa. Este está traduzido em Portugal, também, com o título, tradução literal, Uma Nota de Rodapé na História, 8 anos de conflito em Samoa, que saiu originalmente no ano de 1892, e que é uma crónica detalhada da interligação entre as rivalidades das grandes potências e a Primeira Guerra Civil lá de Samoa, portanto, entre lá os clãs. A prova de que Stephenson tinha razão é que, 5 anos após a sua morte, as Ilhas Samoa foram divididas entre a Alemanha e os Estados Unidos na sequência da Segunda Guerra Mundial. O Stephenson escreveu cerca de 700.000 palavras durante os seus anos lá em Samoa. Completou também o The Beach of Falesá, que está traduzido em Portugal, com o título Costa de Falesá, que saiu em 1892, que é a história na primeira pessoa de um comerciante escocês de copra numa ilha dos lados dos Mares do Sul, um homem de compreensão e imaginação limitadas, que vive confortável com os seus próprios preconceitos. Ele interroga-se: poderá encontrar brancos para as suas filhas mestiças? Pois os vilões são todos brancos e o seu comportamento em relação aos ilhéus, portanto, é bastante duvidoso. Stephenson escreveu também lá de Ebb Tide, A Trio and Quartet, que também foi escrita em coautoria lá com o enteado, o Lloyd, e que está traduzido também em Portugal com o título No Vazio da Onda, Trio e Quarteto, que saiu no ano de 1894 e que narra as desventuras de 3 mortos abandonados no porto tahitiano de Papeete e que denuncia os brancos gananciosos, mas incompetentes, que exploram o trabalho dos nativos sofredores. Este romance confirmou a viragem realista na escrita do Stephenson, que tinha começado já na costa de Falesá.
e, portanto, que estão bastante longe, né, dos romances de aventuras da sua juventude. Mas, no entanto, com a sua imaginação ainda lá na Escócia, o Stephenson voltou aos romances de aventuras ao escrever Catriona, que era uma sequência do seu romance anterior, o Kidnapped, que é o tal que eu diria que poderia chamar o Sequestrado em português, onde então ele continua as aventuras do seu herói David Balfour, portanto, que era inspirado lá na família da mãe, né, os Balfour. No final de 1893, o Stephenson temia ter sobrecarregado e esgotado a sua veia criativa. A sua escrita foi, em parte, então, nessa altura, impulsionada pela necessidade de arcar com as despesas. Mas, numa última explosão de energia, ele ainda começou a trabalhar num livro que se chamaria Wire of Hermiston. Podemos traduzir por O Açude de Hermiston. Ele sentiu que este viria a ser o seu melhor trabalho e, de facto, tem sido considerado por muitos como potencial para vir a ser a sua grande obra-prima, mas infelizmente não chegou a acabá-lo. Ambientado na Escócia do século XVIII, é a história de uma sociedade que está a assistir a uma mudança nas regras e nas estruturas sociais e que levam a uma crescente ambivalência moral. Parece-me que será uma história com bastantes semelhanças com o Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco, que também é da época. Em 3 de dezembro de 1894, o Stephenson estava a conversar com a sua esposa, lá em casa, e de repente exclamou: "O que é isto?" E em seguida perguntou à esposa: "O meu rosto não te parece estranho?" E desmaiou. Morreu poucas horas depois, com 44 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. Os samoanos insistiram em fazer guarda ao seu corpo durante a noite e em carregá-lo aos ombros até ao vizinho Monte Vaia, onde o enterraram, num local com vista para o mar. Baseado no poema do Stephenson chamado Requiem, está inscrito no lado oriental do seu túmulo o seguinte epitáfio. Está assim numa tradução um bocado, talvez não muito perfeita. Sob o céu largo e estrelado, cavem a sepultura e deixem-me mentir. Vivi feliz e morri alegremente, e deitei-me com uma última vontade. Este seja o versículo que gravem para mim. Aqui está ele onde desejava estar. Lar é a casa do marinheiro sobre o mar e a casa do caçador sobre a colina. E depois, no lado ocidental da campa, está inscrita uma passagem da Bíblia, tirada do livro de Ruth, do capítulo 1, versículos 16 e 17, que é: "Irei para onde tu fores, e onde habitares, eu habitarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quero morrer na terra em que morreres, e lá ser sepultada." Portanto, isto era uma palavra. Dono de uma criatividade exacerbada e sempre disposto à experimentação, o Stephenson teve uma carreira profícua, tanto pelo número de trabalhos que produziu, como pela diversidade dos géneros que adotou. Assim, na sua obra podem ser encontrados ensaios, contos, roteiros de viagens, peças teatrais, poesia e até mesmo composições musicais. Foi uma celebridade no seu próprio tempo, sendo admirado por muitos outros grandes escritores, incluindo o Marcel Proust, o Arthur Conan Doyle, o Henry James, G.M. Barrie, Rudyard Kipling, Emílio Salgari e, mais tarde, Cesare Pavese, Bertolt Brecht, Ernest Hemingway, Jack London, Vladimir Nabokov, G.K. Chesterton, enfim. O Stephenson foi também um ativista político, sobretudo na altura em que esteve na Samoa, crítico social e humanista.
considerado um dos mais importantes escritores britânicos do século XIX, está entre os autores mais traduzidos em todo o mundo. Ora bem, em Portugal há muitas obras do Stevenson. Se numa indagação fiz, encontrei pelo menos 18 livros, embora a maior parte deles já foram editados há muitos anos e estão esgotados. Mas ainda há bastantes recentes e que podem facilmente encontrar nas livrarias. Alguns deles até têm várias edições e algumas bastante recentes, todas no mercado, nomeadamente do Médico e do Monstro. Eu andei esta semana a ler os 2 livros que tenho dele, que penso que são os únicos que tenho, pelo menos corri as minhas prateleiras e foi os que encontrei. Foi O Médico e o Monstro, que é uma novelazinha muito pequenininha, que se lê num instante, e A Ilha do Tesouro, que eu já não vou ter muito tempo para falar deles, mas ainda gostava de dizer algumas coisas sobre eles. Ora, sobre o Médico e o Monstro, portanto, como já vimos, é um dos pontos mais altos da literatura do autor. Tem inúmeras adaptações, nomeadamente ao cinema, a musical e ao teatro. Mantém sempre o mesmo fascínio perante os leitores e os espectadores. Publicado, enfim, como uma novela popular, no ano de 1886, não é? Obteve um sucesso estrondoso e foi com ele que o autor se tornou um escritor célebre. Então a história é muito simples, não é? Um pequeno livro. O Stevenson conta a história do Henry Jekyll, que era um médico respeitável e que tem uma vida pacata, até que resolve promover uma pesquisa científica na qual ele procura desvendar os segredos da natureza humana. E assim nasce o Mr. Hyde, que é o seu duplo, quando ele se injeta com uma substância que depois faz nascer o seu lado sombrio e o seu lado perverso. Mas é engraçado que ele depois acaba por se encantar por esta sua nova capacidade, não é? De viver em liberdade, não é? De uma maneira diferente como ele vivia até aí. Mas depois essa personalidade vai levá-lo à ruína. E como poderão constatar se lerem o livro. E enfim, foi um clássico a não perder, que toda a gente deveria ler. Depois, A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro é um grande romance de aventuras, não é? Muito conhecido e muito traduzido e adaptado para as crianças, etc. Foi uma das obras mais marcantes da sua carreira. Fez e continua a fazer o sucesso de inúmeras gerações, sobretudo de jovens. E foi também adaptado ao cinema. Portanto, o enredo está cheio de aventuras. Há um grupo de aventureiros que descobrem um mapa de uma ilha no cadáver de um pirata que é morto numa rixa lá numa taberna. E depois, com base nesse mapa, vão viajar até à ilha onde está enterrado o grande tesouro que, ao longo da vida, esse pirata foi juntando. E depois de muitas aventuras, acabam por encontrar o tesouro, ou pronto, parte do tesouro, e então trazem-no e pronto, e tudo acaba muito bem. Uma curiosidade da Ilha do Tesouro é que um dos personagens é aquela figura do pirata da perna de pau, que trazia sempre um papagaio muito falador ao ombro, que se chamava o John Silver, e que se veio a tornar um personagem célebre, né, no imaginário popular e que aparece quase em todas as histórias de piratas, né, que depois se vieram a escrever. Pronto, olha, é o que eu hoje tinha para vos dizer sobre o Robert
Louis Stevenson, um grande escritor. Espero que tenham gostado deste programa e, se Deus quiser, se tiver vida e saúde, cá estarei de novo para a semana para vos falar sobre outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.